Querido amigo, hoje nós vamos estudar o final desse grande parágrafo. Capítulo 1, 3 a 14 de Efésios. O maior parágrafo de toda a Bíblia. Você deve, pelo menos, decorar isso. Eu já falei isso algumas vezes. Mas hoje nós vamos estudar os dois versículos finais. O versículo 13 e 14, que nos mostram o trabalho que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, fez e faz em nosso favor. E fará também em nosso favor. Eu quero ler esses versículos e eu gostaria que você, se tivesse oportunidade, abrisse sua Bíblia para acompanhar a leitura. Normalmente eu tenho feito em duas versões. A versão revista e atualizada e também a versão na linguagem de hoje. Vamos ler a palavra de Deus. Em quem também vós, isso é, em Jesus, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E na versão nova linguagem de hoje, lemos o seguinte: a mesma coisa aconteceu com todos vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando Ele lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo, então, é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Sim, querido amigo, esse é um grande hino de louvor a Deus. Nós já mencionamos isso algumas vezes. Nós temos vários hinos de louvor a Deus na Bíblia. No Novo Testamento já temos um hino de louvor lá na carta aos Filipenses, um hino de louvor na carta aos Colossenses e agora em Efésios, esse maravilhoso hino de louvor. Efésios 1, 3 a 14 é um grande e único parágrafo. E nós temos 10 razões pelas quais podemos louvar a Deus. São 10 bênçãos. E nos versículos 6, 12 e 14, o apóstolo Paulo nos encoraja para louvor da sua glória, para louvor da glória da sua graça. Sim, querido amigo, nós estamos estudando nesses 3 programas um texto muito rico, mas um texto que nos leva a louvar ao Senhor. Como eu já falei nos programas anteriores, o título desse parágrafo todo é Louvor pelas bênçãos divinas para os cristãos. Então, nós como cristãos temos tido bênçãos maravilhosas da parte de Deus. E como nós já vimos há 2 programas passados, Deus, o Pai, já planejou tudo isso na eternidade. Tudo isso foi concretizado na época presente, isso é, no dia que chamamos hoje, pelo Senhor Jesus Cristo, porque esse dia é o dia chamado Dia da Graça. Esse Dia da Graça começou quando ele veio, Jesus veio, e vai terminar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas a bênção de Deus, essa bênção maravilhosa, subdividida em 10 porções que nós estamos estudando nesses 3 programas, essa bênção também vem a partir da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha já nessa época presente e nos conduzirá à época futura, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, lembrando apenas alguns detalhes do que nós já mencionamos nas introduções anteriores, eu queria que você tivesse essa cena na sua mente. Paulo está falando esse hino, está cantando, está ditando esse hino para o seu secretário, para colocar aí na carta aos Efésios, mas ele está no meio de um grupo de cristãos também contentes, louvando o Senhor. Tem ali o seu amigo Lucas, Timóteo, seu filho na fé, Tíquico, que é sempre o portador das suas cartas. Epafrodito é aquele que a igreja dos Filipenses tirou ele do seu meio para levar lá para Roma, para ajudar a Paulo. Veja que igreja amorosa essa dos Filipenses. E Epafrodito, um homem que saiu do meio da sua família para servir a Paulo. Ali temos o Onésimo,
Onésimo é aquele rapaz que tinha furtado de Filemon, talvez alguma riqueza, alguns bens, e ali em Roma, pensando que ele iria se esconder, ele encontrou com o evangelho, e Paulo falou: Onésimo, não tem jeito, você tem que voltar para o seu patrão, ele é um homem crente também. E Onésimo então depois vai com Tíquico para se encontrar com seu patrão Filemon, levando a carta a Filemon. Nós temos ali, junto com Paulo, Aristarco, um cristão judeu, João Marcos. Lembra que João Marcos tinha sido o motivo de uma rixa entre Paulo e Barnabé, mas agora João Marcos é um homem forte, firme, escrevendo um livro bíblico, escrevendo o Evangelho. Ele está junto com Paulo ali. Temos Epáfras, um homem que iniciou o trabalho lá na cidade de Colossos. Temos ali também Demas, um homem que durante um tempo seguiu o Evangelho, mas que, conforme 2 Timóteo 4:10, é um homem que infelizmente não foi fiel. Ele desistiu do Evangelho. Então, eu queria que você tivesse em mente essa visão, essa noção de que temos ali, naquela casa que é uma prisão domiciliar, um grupo de irmãos louvando o Senhor, agradecendo a Deus, mas um grupo de irmãos inspirados pelo Espírito Santo, produzindo a palavra de Deus. Querido amigo, esse hino de louvor agora, então, nos conduz a louvar a Deus pelas bênçãos futuras, pelas bênçãos que vêm a partir da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E é nesse ambiente, em meio a essa grande movimentação de muitos irmãos agradecendo a Deus, é que Paulo nos convoca, nos convida, nos chama a louvar a Deus por essa obra tão especial que o Espírito Santo faz também em nossas vidas. Como eu já tenho mencionado, nesse texto tão rico, nós temos que louvar a Deus, porque a origem das bênçãos é do Deus Pai, a esfera das bênçãos é em Cristo, Filho de Deus, mas a natureza das bênçãos é do Espírito Santo. Por quê? Porque essas bênçãos são espirituais. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós encontramos o Pai nos escolhendo, encontramos o Filho nos redimindo, mas encontramos o Espírito Santo nos selando. E exatamente sobre esse papel do Espírito Santo é que nós trataremos nessa hora. Nesse programa, estamos dando ênfase ao Espírito Santo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Demonstra que esse é um hino de louvor. E, como eu tenho mencionado, nos versículos 6, 12 e 14, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, indica que realmente nós, como cristãos, temos que louvar a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos dado. Qual é a maior bênção? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, em resumo, nós podemos dizer que o desafio, que a síntese, que a proposta do texto para nós é a seguinte: diante das bênçãos divinas, em todos os tempos, cada cristão deve viver para o louvor da glória, da graça de Deus. Eu repito, diante das bênçãos divinas em todos os tempos, cada cristão deve viver para o louvor da glória, da graça de Deus. E nos versículos 13 e 14, nós vamos encontrar 7 verdades sobre essas bênçãos divinas que cada um de nós podemos ter, porque o Senhor tem nos dado exatamente isso. Uma salvação plena, uma vida abundante, uma vida cheia da esperança da glória de Deus. Muito bem, se em cada um dos programas passados nos ocupamos com uma etapa em que essas bênçãos nos foram dadas, nos foram concedidas, primeiramente, as bênçãos do Pai lá no passado, em segundo lugar, as bênçãos do Filho no presente,
Hoje nós vamos ver mais 2 bênçãos que vêm do Espírito Santo. Mas eu gostaria de te ajudar a recordar quais são as 8 bênçãos que nós já mostramos nesse texto. Em primeiro lugar, em Cristo nós fomos eleitos, versículo 4. Em segundo lugar, em Cristo nós fomos adotados, versículo 5. A terceira bênção em Cristo, porque todas as bênçãos são em Cristo, nós recebemos a graça, no versículo 6, e essa bênção se repete no versículo 8. Em quarto lugar, em Cristo, nós alcançamos a redenção, no versículo 7. Em quinto lugar, em Cristo também, alcançamos a remissão dos nossos pecados, isso é, o perdão dos nossos pecados. A sexta bênção nós encontramos no versículo 8. Em Cristo temos sabedoria e prudência da parte de Deus. Nos foram derramados sabedoria e prudência. A sétima bênção nós encontramos no versículo 9. 9 e 10, nós já mencionamos no programa passado. Em Cristo temos a revelação do mistério da sua vontade. Isso é, em Cristo nós conhecemos a vontade de Deus. E a oitava bênção é que em Cristo nós somos herdeiros. Versículo 11, nós somos herdeiros. Então, no programa de hoje, nós temos a encontrar mais 2 bênçãos. Nós vamos encontrar mais 2 bênçãos, completando assim 10 bênçãos que nós encontramos nesse grande parágrafo do capítulo 1 de Efésios, versículos 3 até 14. Vamos nos ocupar agora dos versículos 13 a 14. 13 e 14. Primeiramente, o Espírito Santo inspirou a palavra que ouvimos. Veja que Paulo diz exatamente isso, que depois que ouvistes a palavra, então, o Espírito Santo é que inspirou essa palavra. Querido amigo, o Espírito Santo ilumina e iluminará todos quantos querem entender a palavra de Deus. Por quê? Porque ele inspirou. Se ele inspirou a Paulo, Moisés, Tiago, Davi, enfim, todos os autores bíblicos, ele que inspirou esses homens que escreveram em culturas diferentes, que escreveram há muitos séculos atrás. Agora, ele vai nos iluminar, isso é, ele vai esclarecer o que ele disse para Paulo, para que nós, hoje, no século XXI, possamos entender e aplicar essas verdades em nossas vidas. E o Espírito Santo, sendo o Espírito da verdade, foi assim que o Senhor Jesus os chamou. Veja lá em João 14, 17 e João 16, 13. Eu vou repetir. João 14, 17 e João 16, 13. Ele é chamado Espírito da verdade. Por isso que nós, em cada início de programa, temos pedido para que Deus nos dê a iluminação do Espírito Santo, para esclarecermos, para entendermos a verdade que ele colocou através das mãos e dos lábios de Paulo, de João, de Tiago, de Mateus, de Lucas, de Marcos, enfim. Ele inspirou e agora ele revela essa verdade para nós. O Espírito Santo, em segundo lugar, aplica a mensagem do Evangelho às nossas vidas. Querido amigo, o Espírito Santo mostra que o Evangelho são as boas novas de salvação. É o Espírito Santo que mostra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há vida cristã, e você sabe disso, sem a ação do Espírito Santo. João 3, 5 diz exatamente isso. Nós não nascemos da água, da carne, da vontade humana. Nós nascemos, sim, do Espírito Santo, da vontade de Deus. E quando nascemos do Espírito e da água, aí sim é o novo nascimento, é o nascimento espiritual. É o Espírito Santo que, sendo usado por Deus, faz com que prestemos atenção naquelas influências humanas ou circunstâncias que Ele coloca ao nosso lado para nos atrair para Ele. Querido amigo, eu quero explicar isso novamente. Como é que Deus nos elege? Como é que Deus nos escolhe? Deus coloca influências humanas ou circunstanciais ao nosso lado para que nós possamos atentar para elas. Isso é, Ele está nos atraindo. E quando nós somos atraídos, Ele nos salva, nos leva a crer em Jesus Cristo
recebendo-o como Senhor e Salvador. O Espírito Santo nos leva a crer. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos mostra a necessidade de crermos e depositarmos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, o Espírito Santo nos sela. E aqui então vem a nona bênção. Veja bem, o Espírito Santo nos sela. Nós fomos selados com o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo na vida da pessoa indica que ele é salvo. A vinda do Espírito Santo se dá concomitantemente com a salvação. Na salvação, no momento em que cremos, se dá aquilo que denominamos de batismo do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. E aqui nós temos um detalhe que muitas vezes causa muita polêmica. O batismo no Espírito Santo é Jesus quem faz. Jesus é o batizador, o Espírito Santo é o elemento em que o cristão é batizado, e esse batismo introduz o cristão no corpo de Cristo. Mas também temos outros irmãos, os irmãos de uma linhagem mais pentecostal, que dizem que o batismo do Espírito Santo é diferente. O batismo do Espírito Santo é o batismo no poder. O Espírito Santo é o elemento que batiza o cristão. Esse batismo é o da capacitação para testemunhar, para viver em santidade, para ter uma vida diferenciada, evidenciada com dons. Alguns irmãos ainda dizem que esse batismo é evidenciado pelo dom de línguas. Particularmente, eu tenho uma outra posição, mas nós podemos conviver juntos, nós somos salvos pela graça. Tantas bênçãos nos unem em Cristo Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que é o Espírito da unidade, não pode nos separar. Essa é uma mensagem muito séria para nós como igreja do Senhor. Em quinto lugar, o Espírito Santo é a concretização da promessa divina. Por isso é que nós dissemos, ou por isso é que Paulo disse, nós podemos compreender, que o Espírito Santo é a garantia, ele é o penhor. E aqui então pode anotar, essa é a 10ª bênção. Ele é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Palavra grega que vem dos mercadores fenícios. É o pagamento inicial como garantia de que o restante também seria pago. Hoje é a mesma palavra que descreve, sabe o quê? O anel de noivado. Quando um noivo entrega uma aliança para uma noiva, ele está dizendo, olha, estou me comprometendo com você e eu vou me casar com você. O Espírito Santo, olha, que bênção, que figura linda. O Espírito Santo dado a nós é a aliança, a garantia de que Deus vai nos resgatar. Essa é a grande bênção que nós temos no Senhor Jesus, no Senhor Deus Pai, no Espírito Santo. No Espírito Santo, então, temos o selo e o penhor. Muito bem, como nós temos concluído os programas passados, também aqui nós temos duas implicações importantíssimas que devemos ter dessa terceira estrofe desse hino de louvor. Primeiro, a implicação é que devemos viver sob a direção do Espírito Santo. Já que temos Ele em nós, nos dado graciosamente, devemos viver sob a direção do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Vazios de nós, cheios do Espírito. Mas a segunda implicação é que devemos viver para o louvor da glória da graça de Deus. Esse é o hino que se repete, esse é o convite que se repete nesse hino, nos versículos 6, 12 e 14. Devemos viver para o louvor da glória da graça de Deus. Querido amigo, a minha oração, o meu desejo, é que você realmente, consciente dessas bênçãos maravilhosas que temos em Cristo Jesus, possa ser alguém que louve com sinceridade esse nosso grande e querido Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço e até o próximo programa.